Olá, muito bom dia para você que está aí ligadinho com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, metade da semana já, né? Quarta-feira, dia 17 de dezembro. E a nossa conversa hoje é essencial para a saúde, mas essa conversa ainda enfrenta muito silêncio, muito tabu e muita desinformação. Hoje a gente fala sobre a saúde pélvica. Você que está em casa já parou para pensar como essa região do corpo influencia o nosso bem-estar físico, emocional e a autoestima e até os nossos relacionamentos? Hoje nós vamos falar sobre informação, prevenção, tratamento e principalmente acolhimento. Então, participe com a gente, mande sua dúvida, sua experiência sobre a saúde pélvica, né? Nosso WhatsApp está na tela, 19978293776. Nós gostaríamos de interagir com você, então interaja conosco. Enquanto isso, vamos atualizando algumas informações. Olha, a Câmara Municipal de Campinas voltou a se destacar nacionalmente ao manter nível de transparência pública acima de 90%, garantindo o selo ouro da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, no quarto ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública. Com 91,87% de transparência, a Câmara superou a média nacional dos legislativos e também a média do estado de São Paulo, liderando o ranking entre as maiores cidades paulistas com mais de 500 mil habitantes. O resultado reforça o compromisso do Legislativo de Campinas com a transparência, o acesso à informação e o controle público, fruto do trabalho integrado dos setores da casa e do fortalecimento dos mecanismos de controle interno. E o monitoramento do trânsito durante chuvas intensas em Campinas ganhou reforço tecnológico, viu? A Avenida Doutor Heitor Penteado, no Taquaral, recebeu 2 novas câmeras integradas ao Centro de Controle Operacional da INDEC, na região do antigo cartódromo. Os equipamentos permitem o acompanhamento em tempo real das condições várias e ajudam a definir de forma preventiva a interdição da pista em caso de risco de alagamento. As câmeras não serão usadas para fiscalização e fazem parte do plano de contingência da Defesa Civil. O sistema já opera também em outras vias estratégicas da cidade, como as avenidas Norte e Sul, Orozimbo Maia, Anchieta, Princesa do Oeste, além de pontos do Curtume e do Distrito de Souzas. E olha, falando em monitoramento, né, referente às chuvas, vamos à previsão do tempo para hoje. Como é que fica o tempo? Choveu aí? Amanheceu com frio, né? Pois é, eu também amanheci com frio, não entendi nada. Quando fui lá fora, vi que estava chuviscando. Então, a previsão do tempo diz que hoje nós teremos um tempo nublado, com chuva agora de manhã, né? Isso já está se concretizando. E aí a previsão diz também que nós teremos sol e diminuição de nuvens à tarde. Mas a temperatura, gente, não sobe muito não, viu? Mínima de 17, máxima de 22 graus. Essa é a temperatura para você aqui para a cidade de Campinas. E vamos embora, que estamos na metade da semana. Estúdio Câmara está ao vivo e a gente fala hoje sobre saúde pélvica. Talvez você nunca tenha falado sobre isso com ninguém, né? Ou talvez ache que certos desconfortos fazem parte da vida e tá tudo bem. Hoje, gente, a ideia é justamente abrir esse diálogo com responsabilidade, embasamento e informação de qualidade. Para nos ajudar a aprofundar esse tema, com embasamento, com clareza, eu recebo agora 2 profissionais que vão conversar com a gente sobre o assunto. A gente dá as boas-vindas à fisioterapeuta Renata Olá, ela é especialista em saúde da mulher e fisioterapia pélvica. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Rúbia, obrigada pelo convite. Maravilha, olha só, tem muito papo hoje. E como a gente sabe que tudo influencia a nossa saúde mental, claro que nós trouxemos uma psicóloga para explicar para a gente qual que é a influência, né, da saúde pélvica na nossa saúde mental. Mariana
Pinhatari, ela atua na autoestima, comportamento e saúde emocional feminina, lida com mulheres. Bom dia, seja bem-vinda, Mari. Bom dia, Rúbia, bom dia a todos que estão em casa, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Felizes estamos nós de poder falar desse assunto e ajudar a quebrar os tabus, né? Vamos lá, então, olha só, quando a gente fala em pelve, muita gente não sabe exatamente o que a gente está falando, né? Então, Renata, eu gostaria que você explicasse para quem está em casa, para a gente aqui do estúdio, para a nossa produção, para todo mundo, o que é a pelve e qual que é a função dessa região no nosso corpo? Nossa, é muito importante, Rúbia. A pelve é a nossa bacia, né? Essa parte aqui do tronco, onde a gente coloca a mão na cintura. Então, ela é um arcabouço ósseo que segura todos os nossos órgãos pélvicos, útero, bexiga, o finalzinho ali de intestino. E ela faz uma transmissão de força do nosso tronco para as pernas, então essa força passa pela pelve. Ela também que permite a passagem do bebê e ela está responsável pela transmissão de forças durante a nossa caminhada, ela que organiza um pouquinho, né, pensando aí nos órgãos, na nossa, como eu posso explicar de uma forma mais facinho, nosso arcabouço para absorção de impacto, pensando no nosso assoalho pélvico, que o assoalho pélvico fecha essa pelve, né, uma camada muscular bem grande, que absorve todo o impacto do que a gente faz no nosso caminhar, na nossa tosse, nos nossos espirros. Então, é uma área muito importante do corpo. Nossa, gente, então a gente está falando de uma estrutura que sustenta órgãos importantes, né? Controla funções básicas, como urinar, evacuar, e ainda influencia a nossa postura, a nossa respiração, tudo. A função sexual. Gente, muitas pessoas só percebem a importância da pelve quando algo não começa a funcionar bem, né? Então, agora vamos para a parte da psicologia, perguntar para a Mariana por que questões ligadas à saúde íntima ainda geram tanta vergonha, principalmente em nós mulheres, né? A gente está falando de pelve hoje e às vezes muitas mulheres em casa até levaram um susto, né? Porque aqui a gente está falando de escape de urina, a gente está falando de dor durante a relação sexual, a gente está falando de bexiga caída, a gente vai falar de parto, e isso acaba causando um tabu, uma certa vergonha. Por que essa vergonha? De onde vem? E qual que é a avaliação que você faz de a gente trazer um assunto como esse? Porque a gente precisa, será, naturalizar, falar sobre essas questões? Sim, precisamos. Mas, historicamente, a mulher é ensinada a não olhar para o seu corpo. Nós fomos treinadas para olhar para o outro. Para gerar, para cuidar, para dar atenção sempre às pessoas que estão à nossa volta e não a nós. E quando a gente fala de autoestima, né, a Rê estava falando sobre a importância da pelve, a autoestima é a nossa base emocional para tudo isso. Então, é como a mulher se conhece, o quanto ela entende quem ela é, os seus valores e o seu corpo. Existe um tabu muito grande da mulher conhecer o seu corpo, e aqui a gente fala de muitos aspectos. Do próprio contato físico, de saber se está tudo em ordem com a saúde, se está tudo bem, a ponto de não procurar somente quando, né, as coisas estão aí mais desafiadoras, mais intensas, ou quando tem um sintoma. Então, a mulher, ela não é ensinada a se ver com mais cuidado e atenção. A atenção é sempre voltada para o outro. E aí, com toda certeza, a gente só procura, né, de forma geral, os serviços quando estamos no limite, quando não tem mais alternativa. E aí, tudo fica mais difícil, e a Rê deve encontrar isso também, né, no consultório. Sim, e quando a Mari fala assim, de não se ver, é não se ver mesmo. Tá? Porque muitas mulheres nunca pegaram um espelhinho para entender o que eu tenho aqui na minha vulva. Onde que é meu clitóris, onde é minha uretra, vagina, ânus. Que cor que tem essa região do meu corpo? Tem secreção, não tem secreção? E é uma coisa muito importante, porque se a gente não entende o que é o nosso normal, como que a gente vai entender o que não tá bem? Então, né, eu falo que começa sempre com uma educação, é educação sexual isso. É educação física, né? Do mesmo jeito que a gente olha para nossas mãos, para o nosso rosto todo dia, sabe o que tá bem e o que não tá, a gente deveria olhar lá para baixo. Exatamente. Como que tá aqui? O que tá normal, o que não tá normal?
Na verdade, a gente precisa se conhecer, né? Porque se conhecendo, você pode entender quando algo está fora do natural, algo está fora do normal. E é um corpinho que a gente vai viver dentro dele para sempre. Exato, então a gente tem que olhar. É verdade. Agora, me chama a atenção, você vê, a educação sexual, como isso faz a diferença na vida da gente. E a gente precisa entender mais sobre isso, realmente nos educar referente à questão sexual, né? Entender o nosso corpo. A saúde pélvica, você falou, né, que a pelve sustenta, né, sustenta toda a nossa região aqui da parte de baixo, né? Aí você pensa assim, mas então a pelve é só a mulher que tem, né? Não é, né? Eu dei uma olhadinha em alguns estudos e me chamou até a atenção. O homem também tem a questão da saúde pélvica, gente. A gente não tá falando só de mulher, não. Porque quando a gente fala de saúde pélvica, o pessoal pensa assim, então tem a questão do parto, né, e tal. Então, como é diferente os órgãos, né, sexuais, então do homem mais pra fora e da mulher é para dentro. Então, você fala saúde pélvica é só da mulher. Não, explica pra gente esse negócio. O homem também tem os cuidados com a saúde pélvica? Sim, então todo mundo tem pelve e assoalho pélvico. Olha aí. Né? O homem vai ter um assoalho pélvico mais íntegro no sentido, porque ele tem menos orifícios, né? Nós temos uretrovaginianos e o homem vai ter uretrianos. Tem uma musculatura mais fechadinha. Mas não significa que ali não tenha também disfunções. Então pode ter dor, também pode ter tensão. Então muitas vezes a disfunção erétil, a ejaculação precoce vem de disfunções musculares. Não só emocionais. Uau. E daí esse homem tem que olhar. Olha só, gente, é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente está falando de saúde, e quando a gente fala de saúde, não tem como não falar de saúde mental, né? Porque todas essas situações que têm a ver com a falta, de repente, vamos lá, de cuidado, de saúde com a região pélvica, ela vai, para cá. Ela vai para a nossa cabeça, ela vai para o nosso sistema de saúde mental. Explica para a gente, por favor, nossa Psy, o que acontece na nossa mente? A gente acaba se recolhendo, se retraindo, se isolando, achando que temos culpa de algo, que de repente é porque nós nem prestamos atenção no nosso corpo, a gente não está cuidando da nossa saúde física. Exatamente. Nós não aprendemos também ao longo da vida que mente e corpo caminham assim, bem juntinhos. Existe na psicologia fatores somáticos. Tudo que vem de ordem emocional pode refletir no corpo. Então, quem está em casa pode contar aí pra gente também, né, no WhatsApp, se já sentiu algo relacionado a isso, né, um fator emocional que gera um desconforto físico. E quando a gente fala dessa questão da saúde pélvica, que sim, tem a questão, né, da musculatura, mas também tem os fatores emocionais, está muito associado a isso. A nossa saúde mental, ela dita muitas vezes, ou quase sempre, como o nosso corpo vai funcionar. É um sistema integrado, pensa que não dá para separar. O nosso corpo é o que vai acompanhar a gente até o fim, a nossa mente também. Então, para a gente estar alinhado, a gente tem que entender quem nós somos, o que nós gostamos, quais são os nossos objetivos de vida, como eu posso me cuidar, olhar, né? Eu brinco com as minhas pacientes que sim, a gente tem que ser um pouquinho egoísta e olhar para o nosso umbigo, para que a gente também se proteja, se cuide, se entenda. Então, o nosso corpo vai, sim, refletir a nossa mente. Se está tudo funcionando bem, nosso corpo também vai estar legal. E vice-versa, se o corpo também não está bem e a gente não cuida, vai ter um impacto direto na nossa saúde emocional. E isso impacta tudo. Os nossos relacionamentos, nossa produtividade, a nossa relação familiar, né, nosso ambiente. Excelente, é isso mesmo. Agora, Renata, buscando informações para a gente tratar desse tema, eu vi que algumas situações referente à saúde pélvica exige uma cirurgias, né? Então, assim, são tratamentos que precisam ser cirúrgicos. Você é fisioterapeuta, você trabalha com a fisioterapia pélvica. Isso. Algumas cirurgias podem ser evitadas se tiver um tratamento correto ou até
eu não sei se tem um diagnóstico precoce, né, dessa questão da saúde pélvica? Com certeza, Rúbia. Pensando, por exemplo, na incontinência urinária, que eu acho que é o problema que as pessoas mais conhecem, a fisioterapia pélvica é o tratamento, assim, padrão ouro para cuidado da incontinência. Então, muitas vezes a cirurgia vai reposicionar, vai deixar essa bexiguinha no lugar, mas não vai trabalhar a musculatura, a função muscular, a capacidade de segurar xixi, de segurar pum, de uma forma adequada. Então, a fisiopélvica, sim, o foco da gente é olhar para essa musculatura do assoalho pélvico, entender como que ela está funcionando, se existem outras partes do corpo que estão influenciando nela, por exemplo, como o abdômen. Então, às vezes, o assoalho pélvico está sendo uma vítima de uma sobrecarga que está vindo de cima. Uau. E daí não adianta a gente só operar embaixo, porque às vezes é o abdômen que está te sobrecarregando. Então, a gente tem que muitas vezes reabilitar o abdômen, para depois reabilitar embaixo e às vezes essa perda de urina cessar. E nem precisar ir para cirurgia. Sem contar os fatores emocionais. Também. Nossa, é verdade, que vêm né? muito associados a isso. Sim. E eu vejo resultados muito positivos em consultório quando a gente faz o tratamento conjunto. Não é de trabalhar ali com a fisio, né, específica e fazer o acompanhamento emocional também. Os resultados se potencializam muito, né? E a qualidade de vida dessas pessoas também, dessas mulheres melhora, assim. Pensando muito. assim na bexiga, na incontinência, por exemplo, a bexiga, a gente fala que é um órgão emocional. Sério? Né? Se a gente está estressada, com ansiedade, a gente não fica com mais vontade de fazer xixi. Vai no banheiro mais vezes, às vezes tem mais umas diarreias, o intestino funciona mais. É verdade. Então, às vezes, também regulando essa parte emocional, a gente regula um pouco essa perda urinária. E muitas vezes a gente faz uma terapia psicológica e uma terapia na físio, que a gente chama de terapia comportamental. Então, a gente vai passar um diário miccional para entender seu hábito urinário, entender de quantas vezes vai no banheiro e ver, consigo segurar mais aqui, tem algum hábito, algum gatilho que piora essa minha perda urinária. Por exemplo, temos alimentos e bebidas irritantes de bexiga. Excesso de café, refrigerante, chocolate, coisas ácidas. Então, a gente tem que olhar para essa mulher como um todo. Todos os hábitos dela e também ver como que está essa parte psicológica. Uau, gente, olha só, tem dado aqui que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, a incontinência urinária atinge 72% das mulheres no mundo. Cerca de 20% dos casos de incontinência são em mulheres adultas e em idosas pode chegar a 50%. Uma situação que pode levar ao isolamento, à diminuição da autoestima e até ao afastamento das relações afetivas, né, e relações sociais. Essa questão da incontinência urinária é interessante a gente falar, porque quantas vezes você já ouviu alguém aqui, próximo de você ou aconteceu com você, né? Você engravidou e aí quando está próximo, né, já tá lá com 8 meses, 7 meses, você espirra e aí tem um escape de xixi. E aí, só que depois você ganha nenê e depois que esse bebê nasce, você continua com esse escape de xixi, né? E aí você fala, mas eu acho que é porque a minha bexiga caiu. Eu já ouvi isso várias vezes. E aí, caiu. Aconteceu por conta da distensão, né? Que teve por conta da gravidez e agora não tem o que fazer. Gente, peraí. Eu estudei um pouquinho para conversar com elas e elas vão dizer pra gente, tenho que fazer sim. E esse escape, eu quero saber se ele é natural, quando a gente, né, tá gestante, e depois da gestação, se ele continua, se tem um tratamento, se tem o que fazer, porque às vezes as mulheres acham que não tem o que ser feito. O que é normal. Geralmente normaliza muito a incontinência. Que é normal. Então, nenhum escape é normal em nenhum momento da vida, mesmo. Nem é porque eu tô gestante, tô mais pesada, deveria perder. Mas ele é comum. A gente tem alguns fatores de risco para desenvolvimento de disfunções perineais, né, pélvicas. Então, eu falo que o primeiro fator de risco é ter uma vagina. Que a musculatura tem um buraquinho a mais, né? Outro fator de risco, constipação intestinal. Nós, mulheres, não fomos ensinadas a ir em banheiro, em qualquer banheiro. Então, muitas vezes, estamos segurando aquela evacuação. Então, a gente é acostumada a segurar muito e a fazer também muita força nesse assoalho. Sobrepeso, cirurgias. Então, a gente tem um montão de fatores de risco, que às vezes a mulher já tem lá a checklist marcadinho, e daí ainda vem uma gravidez.
Então, a gravidez também é outra sobrecarga. Então, a gente vai aumentando os fatores de risco, e às vezes vem o parto ajuda a desandar ainda mais. Sim. Então, não é que a gestação e o parto que aconteceram isso, mas, né, que foram os gatilhos. Às vezes, eles foram as gotinhas d'água que estava precisando. E sim, temos tratamento. E o ideal, né, eu falo que a minha utopia, assim, de vida era a mulher, antes de engravidar, passar numa consulta de fisiopélvica para entender como que tá essa musculatura sem a sobrecarga do bebê. E depois a gente vai andando, porque realmente os estudos mostram que a gestante que já está incontinente, muito provavelmente ela tem mais chance de manter essa incontinência nos próximos 5 anos. Se nesses 5 anos ela não engravidar mais várias vezes. Então isso daí vai se prolongando. Então, conseguir ver antes, e o quanto antes, melhor, para já ir manejando essa musculatura, esse abdômen, para não deixar tanto essa sobrecarregar. E manejar também a questão aí da psicologia, porque isso afeta e muito a questão psicológica, né? E a gente está falando aqui da incontinência urinária, e vamos falar dos dois, né, do homem e da mulher, mais a mulher um pouco mais por conta justamente da gravidez e dessa situação que você muito bem pontuou, que a mulher a gente tem uma restrição em ir utilizar um banheiro, né? Então a gente acaba segurando. Quantas vezes você aí no seu trabalho segurou o xixi, e aí quando você chega explodindo, você fala, nossa, agora eu preciso ir. Gente do céu, isso não pode, né? Eu também sei que não pode, eu também seguro. A gente faz, tá tudo certo, a gente faz, mas a gente precisa da informação e cada vez mais jogando na nossa mente, não pode. Chega uma hora que você vai conseguir atingir aí o tempo certo de ir ao banheiro, porque a gente acaba segurando mesmo. Mas, vamos lá, incontinência urinária e saúde mental. Vamos lá. Que delicado, né? Sim, muito. Muito, porque a mulher ela já tem vergonha de muitas coisas. De se expor, de falar sobre sua saúde física, emocional. Então, quando a gente entra nesse tema, é mais delicado ainda. Sim. E um ponto importante que a Rê trouxe para a conversa agora é exatamente esse cuidado prévio. Então, ela trouxe o exemplo da gestação. Se a mulher se prepara antes, em todos os sentidos, né, de cuidar da sua mente, entender o seu corpo, entender o funcionamento que ela tem para poder tomar decisões na vida dela, tudo isso muda. Porque aí fica mais fácil, tudo que a gente conhece, a gente consegue ter recursos para lidar. Exato. Fica mais pontual e mais leve. A mulher, ela negligencia a sua saúde para não ter que falar sobre algumas coisas. Muitas mulheres têm vergonha de falar, nossa, não estou conseguindo segurar o xixi. E não fala. E vai seguindo até a hora que as coisas ficam ali insustentáveis. E ainda assim tem muitas mulheres que não procuram cuidado, porque tem vergonha de falar. Né? Já escutei em consultório de mulheres adultas que têm, assim, conhecimento sobre a vida, sobre, né, tudo que a gente vive hoje na atualidade, e ainda assim tem vergonha de expor o seu corpo, por exemplo, para um ginecologista, porque foi criada dessa forma, né, muito, muito restrita. Então, quando a gente fala da saúde sexual, da educação sexual, desde sempre a gente tem que falar sobre o cuidado com o corpo, sobre conhecer o corpo. E a gente não está aqui falando sobre ensinar sobre o sexo, é totalmente diferente, porque as pessoas têm esse medo. Exato, exatamente. De associar a educação sexual com o ato sexual. Isso é completamente diferente. Falar sobre educação sexual é ensinar sobre o nosso corpo. Perfeito. O que eu gosto, como meu corpo funciona, que coisas eu tenho que tomar cuidado, o que eu tenho que preservar mais, o que eu tenho que falar mais. Então tudo isso influencia lá na vida adulta, quando a mulher tem que tomar essas decisões de autocuidado. Então vou procurar uma físio para me conhecer, para entender se eu vou conseguir ter uma gestação mais saudável. Por exemplo, vou procurar um espaço terapêutico para já cuidar da minha saúde mental, porque muitas mulheres se perdem delas quando elas estão gestantes e muito, muito depois, né, quando o bebê nasce, se doam totalmente para o filho. Existe uma mulher além da mãe. Tudo isso é trabalhado dentro do processo de psicoterapia. Cada etapa é construída para que essa mulher se mantenha em foco também, porque não é errado.
Excelente. Maria, falar um pouquinho, porque às vezes essa coisa da saúde mental também é importante, no sentido de impor limites para algumas coisas. Uhum. Por exemplo, mulheres que trabalham numa pressão ali, né, muito, muito intensa, às vezes elas vão negligenciando os sinais que o corpo dá. Uhum. Tipo, estou com vontade de fazer xixi, estou com vontade de fazer cocô, quero ir no banheiro, mas não posso sair daqui porque vai que meu chefe brigue, tem essa demanda de trabalho, e você vai negligenciando o que é físico, o que é seu. E daí você vai suprimindo, né? é natural, né? Fisiológico. Tá pedindo, né? E você vai suprimindo reações do seu corpo, que às vezes lá na frente vão piorar uma disfunção. Então você estava falando, né, do segurar xixi. A gente tem uma média ideal de frequência urinária no dia, né? De 6 a 8 vezes. Então a gente às vezes vê a mulher que faz 3, 4 xixis no dia. Verdade. A bexiga, ela vai ter um limite anatômico de volume. Ela não vai conseguir também expandir. Às vezes você também começa a perder um xixi porque ela não dá conta. Ela tá transbordando. Olha aí. Ou então uma mulher que, eu só faço, né, só consigo evacuar na minha casa e é uma pessoa que trabalha viajando, nunca tá em casa. Sim. Vou ficar segurando isso quanto tempo? Então, acho que a saúde mental vem nisso também. Aprenda a pôr limites. Tipo, sim, vou ao banheiro, sim, vou me respeitar, vou respeitar o que meu corpo tá pedindo. Porque isso é autocuidado. É autocuidado. Excelente, né? Agora, a questão da pelve, né? O cuidado com a saúde pélvica. A gente lembra que a saúde pélvica, vamos lá, os sinais, os primeiros sinais de que a minha saúde pélvica não está tão bem quanto eu imagino. Seriam os escapes mesmo ou tem algo? Muitas coisas. Então, perda de xixi mesmo que gotinha, ardência para fazer xixi, dificuldade para evacuar, dor, ou então perda de pum, de cocô também não é normal, dor na relação sexual não é normal, ausência de orgasmo, diminuição da percepção de orgasmo, ardências sem ter uma candidíase, sem nada ali. Deixa eu ver o que é mais comum no consultório. Eu acho que esses são sinais, assim, bem, bem básicos. A gente pensa muito na perda do xixi, mas as dores, as dificuldades para as eliminações também não devem acontecer. Eu falo que a saúde pélvica tem que ser gostoso. Ser fácil de fazer xixi, ser fácil de fazer cocô, ser fácil de ter relação sexual. Tem que ser uma região de prazer, de ser gostoso. Olha sem dificuldade. aí, gente, interessante demais, né? É o nosso corpo, né? É o natural do nosso corpo, tudo tem que fluir. Se tem alguma coisinha, uma intercorrência, porque não está certo. Agora, falando da saúde pélvica de pessoas 60 a mais, né? Os idosos, a gente vê que muitos idosos têm uma incontinência urinária e têm a necessidade de usar fralda geriátrica, né? Tem como prevenir isso para que não aconteça essa situação ou é natural, com a idade a gente vai perdendo toda essa proteção, essa musculatura ela vai diminuindo e sim, com o passar dos anos a gente tem essa tendência mesmo? Olha, o que eu percebo é que muitas vezes as idosas com incontinência tinham incontinência desde lá atrás. Às vezes elas vão empurrando ali com a barriga, esse escape vai piorando de volume até chegar num momento de fralda, né? Mas sabemos que sim, menopausa é um momento que vai ter uma mudança hormonal no corpo. O assoalho pélvico, bexiga, responde a isso. Então, a gente vai perder músculo de tudo, inclusive lá embaixo. Sim. Né? Então, essa capacidade muscular vai diminuir, a mucosa da vagina vai ficar mais atrofiada, vai ter redução de vagina, vai ter redução de lubrificação. Então, tem alterações que vêm da idade. Mas também, quanto antes a gente começar a cuidar do corpinho, mais interessante. Um movimento que eu vejo muito hoje é que essa geração se instrumentaliza mais. Verdade. Procura mais, pesquisa mais. E é compreensível. Culturalmente, a gente vem de gerações que não se comunicavam, não falavam. Muita informação também. E não tinha muita cuidavam, informação. E aí a gente entra num ponto que infelizmente, a mulher naturalizou o sofrer. A mulher normaliza sofrer. Aguenta firme. Aguenta firme. Tem que ser forte, né? Tem que ser forte. Pois é. E ser forte não é ser
sustentar tudo. A gente consegue ser forte para enfrentar um tanto de coisas, inclusive para assumir as nossas dificuldades. Sim. E lidar com elas. Então, o normalizar sofrer faz com que o processo do envelhecimento traga, né, algumas mais peso. Exatamente, algumas coisas. A conta chega, porque eu não me permiti olhar lá atrás, então em algum momento isso vai chegar. Hoje a gente pensa muito mais no processo do envelhecer. Então, qual é a saúde que eu quero construir hoje para lá na frente viver com mais qualidade também. Mas a gente também tem que considerar que a gente hoje ainda lida com pessoas que não se prepararam para isso porque não se falava sobre. Só que agora a gente está aqui exatamente para isso, né? A gente tem acesso à informação, tem redes sociais, as informações chegam assim. Então a gente consegue construir um caminho mais leve, desde que as pessoas também se permitam falar sobre para isso. E eu acho que é uma coisa importante também você falar antes do profissional de saúde te perguntar. Porque nem todo profissional de saúde vai perguntar. É verdade. Né? Então, às vezes ele não tem... Bem interessante. Talvez não tenha interesse, não tenha experiência. Mas chega lá, quero conversar com você sobre uma coisa que eu estou tendo aqui. Pois é. Né? Ou não tem também a segurança para abordar o tema, porque também não aprendeu. É mais um tabu aí, né? Não, tem um tabu dos dois lados. Dos dois lados, mas daí se ninguém fala, o problema fica ali em suspensão, né? Pacto do silêncio. Então, é mais fácil você falar e o profissional falar assim, Rúbia, não sei lidar com isso, eu vou te encaminhar para alguém. Sim, sim. Mas falem. É interessante esse ponto que vocês tocaram, porque às vezes quando você vai aí a um ginecologista ou a um urologista, você vai ao médico, né? Você chega achando que o médico sabe tudo e sobre você, sobre a sua situação, porque tem lá um prontuário, enfim, né? Você fez uma anamnese e aí você acha que ele vai perguntar tudo que você está sentindo, mas não, a gente também precisa falar, a gente tem que, não pode ter vergonha, né, do médico, porque é uma pessoa que tem toda a ciência para poder tratar sobre aquilo que você está sentindo. Então você precisa conversar. E os médicos também precisam se abrir um pouco mais, né, porque alguns são um pouco assim, retraídos. Você vai no ginecologista, qual que é o natural do seu ginecologista? Vamos lá, quando você é de casa, vai no ginecologista, você faz o quê? Papa Nicolau, né? Candidíase e só. Pílula. Uau, nossa, né? Pílula. Vamos pegar lá uma receita de pílula. E o que mais? O que mais? Uns examezinhos de sangue. Então, mas será que é isso mesmo? É assim que tem que ser? E por que a gente se acostumou que uma consulta fosse assim. Tão rapidinho, né? Tão rapidinho. E geralmente, né, as pessoas chegam na saúde pelo médico, pela medicina, né? Então, eu falo assim, pedem a oportunidade de começar a educação em saúde ali. Exatamente. Pergunta. Porque as pacientes não vão chegar pra gente, vão chegar pro médico. Exatamente. Né? Mas sabe que é algo que eu trabalho muito com as minhas pacientes em consultório? O preparar para consulta. Porque Sim. Muitas vezes elas chegam por outras queixas, por outras demandas no nosso consultório, e existe a necessidade, lógico, dessa parceria com o médico. Então a gente prepara antes. Boa. Como você vai para essa consulta? Que perguntas você pode fazer? Que dúvidas você tem? A gente pode treinar. Vamos treinar aqui nesse espaço que você se sente segura. Para a hora que ela chegar ali na consulta, desmistificar todas essas crenças de que o médico ou a médica não vai conseguir acolher essa dúvida. Sim. E muitas vezes vai. Se o paciente não abre, ele também não sabe como orientar. Exatamente, perfeito. A gente precisa... Você vai no médico para quê? Quem é o seu médico, né? Então é uma pessoa que vai me orientar referente à minha saúde. Se não estou bem, eu preciso do médico. Então você vai lá e se abre, joga, fala, doutor, é assim, 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 eu quero saber o porquê disso, porquê daquilo. E aí você consegue ter um entendimento e, o que é melhor, o médico também vai se sentir mais confortável, de repente, para poder explanar toda a situação que está acontecendo. Então acho que é mais um tabu que precisa ser quebrado, né? É algo que precisa ser olhado com muita atenção. E você precisa aproveitar e ter um momento de qualidade com o seu médico também, né? Porque não é só lá, olha pro médico, o médico olha pra você, faz a receita, depois sai do consultório e fala assim, nossa, mas eu queria ter perguntado aquilo pro médico. Por que não perguntou, Anota, gente, né? Anota, fala, vamos conversar mais, vamos falar mais. A gente hoje tá falando aqui da saúde, né? Nós estamos falando da saúde pélvica. Estamos com uma psicóloga, mas o que tem a ver psicóloga com saúde pélvica, Rúbia?
tudo a ver. Estamos com uma fisioterapeuta pélvica e estamos com você que está aí do outro lado, mandando perguntas para a gente referente a esse assunto que às vezes você... Quer dizer, às vezes não. Quanto tempo faz que você não fala da sua saúde pélvica com alguém? Isso é bem pesado, não é? Porque se você parar para analisar, eu, por exemplo, quanto tempo faz que não falo da minha saúde pélvica? Ou, aliás, alguém já falou com você da sua saúde pélvica? Alguém te perguntou, e aí, essa pelve tá boa? Então, e aí, colega, sua pelve tá boa? É isso! E aí você fala, nossa, olha o que ela tá falando. Saúde, gente. Saúde. E muitas mulheres nunca falaram sobre isso. Nossa. E nem sabem que elas têm o direito de falar sobre isso. Uhum. Então esse programa ele é maravilhoso porque está quebrando com toda certeza muitos tabus e muitas crenças no público, porque a mulher tem sim o direito de perguntar e de conhecer, de descobrir quem ela é e de viver melhor. Né? Para de normalizar o sofrer. Tudo que gera sofrimento, que gera desconforto, né? Como a Rê pontuou. O não conseguir usar um banheiro fora de casa, né? O normalizar o escape, dentre tantas outras coisas que vêm também de ordem emocional, não é natural. Então, se tem sofrimento, tem que ter um olhar diferenciado e precisa ser cuidado. E o acompanhamento multidisciplinar, sim, né? Sim. A Mari falou sobre se preparar para consulta do ginecologista. Uma coisa que a gente faz às vezes na fisiopélvica é preparar essa mulher pro Papa Nicolau e para o ultrassom transvaginal. Ai, gente, porque eu vou falar um negócio, é desconfortável, né? A gente Não precisa é fazer. Então, é desconfortável. Olha aí, você vê? Então, ó, o tabu aqui em mim. Tabu, né? Falta de repente, uma educação sexual. Falta de uma conversa com o ginecologista, ou com a ginecologista, ou com o médico. Eu vou falar, eu faço Papa Nicolau todo ano. E assim, às vezes, dependendo da situação, é desconfortável, porque você chega lá, você já se sente um pouco, assim, estranho, né? É estranho, invadido. Aí você deita naquela maca que é um negócio estranho, né? E aí você, tipo, não fala nada e fica, e, tipo, fim, acabou. A pessoa quer que acabe logo. E daí, e não tem... Gente, coloca uma música, sabe? Conversa sobre o céu, a lua, as estrelas, o passarinho lá fora. Sei lá, é preciso, acho que, humanizar um pouco mais. Eu não sei, e me corrija se eu estiver errada. Para as pacientes que às vezes têm queixa de dor, então tem um vaginismo, uma dor ali na relação sexual, elas têm uma musculatura mais tensa. Então, às vezes são exames que são realmente desconfortáveis. Então, na fisiopélvica, né, para essas pacientes, tem algum momento assim que a gente faz uma vivência de espéculo. Vamos começar a introduzir esse espéculo para você entender como que é. Porque tem paciente que nunca fez um exame de espéculo, um Papa Nicolau na vida, porque não dá. E eu vou introduzindo isso com ela direitinho. E daí eu dou o espéculo para ela se colocar. E daí eu também sugiro, na consulta, pede pro médico para você colocar, porque é o seu corpo, né? Você tem seu limite. Mesma coisa pro ultrassom transvaginal. Às vezes a mulher vê o ultrassom, né? Aquele transdutor enorme, fala, meu Deus, pede pro médico, é o seu corpo. Deixa eu colocar, depois o senhor faz aí o resto do exame. Então, é limite, é saúde mental, é cuidar do corpo, e a gente vai tentando treinar isso na fisiopélvica para os exames serem mais tranquilos possíveis, porque não é para ter dor, não é para ser desconfortável. Gostoso nunca vai ser. Sim. Mas não é para ser uma questão na nossa vida os exames ginecológicos. Eu vejo muitas mulheres falando, nossa, tem que fazer meu Papa Nicolau. Aquela cara. Lá vou eu fazer o Papa Nicolau, de tão desconfortável que não é. Desconfortável assim. Chegar, desconfortável ficar, desconfortável falar, desconfortável deitar naquela maca, né? E a gente precisa... Isso precisa ser normalizado. O cuidado tem que ser normalizado. Né? E eu entendo que para o médico e para a médica que estão ali conduzindo é algo tão natural. É isso. Que muitas vezes falta esse cuidado. E não porque é antiético, porque não são bons profissionais. Não, é porque é natural para eles. É natural de, às vezes, mostrar. Olha, isso aqui é o espéculo. Esse é o exame, né? Esse é o aparelho que vai coletar o exame. Aqui acontece isso, aqui acontece aquilo. Porque aí a mulher... relaxa. Exato. Tudo que é fantasioso vai ser mais difícil. Então, como é o aparelho? Será que vai doer? Né? Será que vai ser desconfortável? Quando a gente tem informação, fica mais fácil de deixar o processo mais leve. Talvez não vá ser a coisa mais prazerosa do mundo fazer o exame, mas não precisa ser tão sofrido. Não é para ser sofrido. Né? Exato. Então,
procurar também entender como funciona, posso conhecer? Uhum. Antes de fazer, me mostra como é o processo. As pessoas têm medo de falar com os médicos. Tem receio, Não é? receio. É natural. Por que Com será? toda certeza, cultural, nós já né? passamos por isso, porque é cultural. Vem essa construção de que as primeiras formações, né, o médico era a figura assim de referência. Sim. Continua sendo, mas hoje a Sim. gente tem outras profissões que complementam. Uhum. Então a gente ainda vem com essa visão do médico ser alguém inalcançável. E aí, como que eu vou perguntar? Qual é esse aparelho? Vai doer? Não vai doer? Verdade. Perfeito. Quando a gente tem uma equipe multidisciplinar e que trabalha, né, todo mundo ali junto, cuidando da saúde do paciente, muitas vezes a mulher traz a queixa para outras pessoas da equipe e não para o médico, porque não se sentem confortáveis. Olha só. Então, isso é muito importante até para a gente construir, enquanto equipe, um olhar mais acolhedor para as pacientes que chegam até lá e desmistificar. Tanto que hoje a gente vê uma geração nova aí, né, de médicos chegando, que já tem um olhar mais humanizado, né, mais delicado, para cuidar exatamente do conforto das mulheres que chegam até o consultório. Que bom isso, né? E que interessante a gente tocar nesse assunto da questão do consultório médico, porque, sim, as pessoas, se você para pensar, as pessoas têm, assim, um receio de se abrir, de conversar com o médico, e justamente, agora você falando, eu falo, mas por que será que a gente tem isso, né? Eu também acho que tenho. Dá uma olhada aí, faz um remember das consultas que você fez e como você se comportou diante do seu médico, tá? Abriu lá, chamou seu nominho, você foi lá, bom dia, doutor, quietinho, né? Parece que a gente tem um receio de atrapalhar. Não sei, é algo estranho, né? E não era pra ter. Sim. Ou muitas vezes a gente espera que o médico tenha a bola de cristal. Ele vai imaginar, ele sabe o que eu tô sentindo. Ele não sabe, se a gente não contar, ninguém nasce com a bola de cristal, nenhuma profissão ganha lá na formação. Se a gente não comunicar, o outro não vai saber. Eu falo assim, Mari, pensamento não faz barulho. Exatamente. Eu tenho que falar. Comunicação, né, gente? Comunicação, conversar. Exato, mas se a gente pensa nesse exemplo de consultório mesmo, quantas vezes? E nós vamos poder falar sobre isso também, porque com certeza já aconteceu com nós três. Você foi para uma consulta, o médico marcou 9 horas e te atendeu às 11. Sim. E você ficou brava, e você falou na recepção, mas eu tenho um compromisso, eu tô atrasada, ele tá muito atrasado. A hora que chega na consulta, oi doutor, tudo bem? Verdade. Não é? E aí, de novo, né? De novo, o que acontece? Então, a gente também está permitindo isso. Exato. É a falta de limite que a gente também permite que o outro tenha com a gente. Mental. Saúde mental. Gente, que coisa. Se nem isso a gente consegue falar. Poxa, doutor, fiquei chateada porque você atrasou. Tô esperando Como que vai falar assim? Quero eu mesmo colocar o espéculo. Exato. Então é um passo muito além. Então é sobre limites, é sobre você se conhecer e saber que sim, algumas pontuações a gente precisa fazer para se proteger, né, e para ser coerente com quem nós somos. Nossa, gente, que delícia de informação, que programa gostoso. Olha, tô aprendendo muito aqui, você de casa também, né? Essa do atraso foi fenomenal, né? Atraso, você fica lá muito bravo, espera 2, 3 horas, daí quando vai pro consultório, aquele receio do doutor, né? Doutor, tudo bem? Poxa vida, doutor, olha, o senhor atrasou, acabou aí desmontando meu planejamento do dia, né? Tudo bem, o senhor está me atendendo, mas da próxima vez tenta não atrasar, né? Será que a gente vai conseguir falar isso? Quando? A gente precisa de treinamento, a gente precisa entender sobre os nossos limites, né? E também cuidar com a fala, com a comunicação, para que a gente também não perca a razão e a comunicação não seja violenta, né? Sim. Porque a gente vê as pessoas, às vezes, reivindicando, mas reivindicando de uma forma que a reivindicação vai gerar uma reação e aí vira uma confusão generalizada. A gente tem que parar e falar sobre isso também, porque temos que ter uma comunicação assertiva e não violenta, que a gente vai direto ao ponto. Tapinha de luva de pelica. É normalizar falar sobre sentimentos. Exato, olha não aí, precisa ser agressivo, não precisa ser ofensivo, mas comunicar. Olha, realmente fiquei desconfortável, a gente tinha agendado tal horário, né? Isso impactou a minha agenda.
mas estou aqui para isso. E bora. A minha consulta é para esse motivo, e bora. E você conseguiu falar sobre o seu desconforto. Exato, aproveita e pergunta tudo que você quiser. Fala, a senhora atrasou, então agora vamos lá. Abre lá o caderninho, agora é minha lista. Exatamente, minha lista. Vamos lá, gente, 8h47 agora. Saúde pélvica, a sua tá em dia? Vamos lá, né? Então, como é que a gente vai saber se tá em dia ou não? Bora descobrir. Vamos para um médico, vamos para uma fisioterapeuta da pélvica, vamos conversar com a nossa psicóloga também, vamos alinhar tudo isso, uma equipe multidisciplinar, e a gente precisa cuidar da nossa saúde, precisa normalizar, em falar sobre isso. É um mito, aliás, um tabu, e que às vezes a gente não fala e lá na frente a gente vai sofrer a consequência dessa não comunicação. Agora, 8h48, falando em comunicação, o pessoal está comunicando com a gente. Vamos ver as perguntas dos nossos telespectadores? Vamos ver quem é que está conosco? Vamos lá, bora que bora. Bruna Martins do Bonfim. Existe uma idade certa para começar a cuidar da saúde pélvica, ou o ideal é que esse cuidado faça parte da rotina desde jovem? E aí? Nossa, seria lindo se a gente conseguisse cuidar dessa saúde desde jovem, né? Talvez pediatras já começando a conversar com esses pais. Verdade. A gente tem fisioterapia pélvica pediátrica. Então, para aquelas crianças que fazem xixi na cama, que tem opa, olha que beleza. A gente tem essa área da fisiopélvica. E muitas vezes as mulheres com problemas pélvicos, se a gente for fazendo uma retrospectiva, a gente vai descobrir, às vezes, um desfraude meio mal feito. Aquele papo assim, fecha a perna, menina, não põe a mão, segura esse xixi, não senta nesse vaso sanitário, que você não tá em casa. Tipo, às vezes vai vindo assim de comportamentos que depois impactam na parte funcional. Olha aí, gente. Então, lindo. Tem umas utopias, né, que a gente fica torcendo. Um dia a gente vai mudar isso. Mas acho que o quanto antes. Então, começar, às vezes, uma educação sexual em casa. Sim. Vamos falar dessa parte do corpo, vamos nomear essa parte do corpo. É vulva, é vagina, é uretra, assim como isso daqui é cotovelo, como isso daqui é nariz. Sim, é o nosso corpo. Né? Sim. Tem que saber. E falar, perguntar para as meninas mesmo. Então, como que tá sentindo, como não tá, desde pequenininha, para que elas vão normalizando falar sobre elas, né? E eu já atendi, Rúbia, 2 adolescentes que elas vieram para saber sobre educação sexual, porque elas estavam começando a namorar, não tinham tido ainda a primeira relação. A orientação do gineco era usa pílula e camisinha, e é isso. Então foram as mães delas que me conheciam, falaram, posso trazer minhas filhas aqui pra gente conversar? Porque eu também não me sinto muito à vontade para conversar. Então vocês vão conversando. Então acho que quanto antes a gente puder olhar para isso, melhor. E quanto antes puder avaliar essa pelve em termos de funcionalidade que a fisio faz, melhor também. Excelente, muito bom. Agora faltando 10:50, mais uma pergunta pra gente, produção. Vamos lá, quem é que tá conosco? Pode colocar na tela, por gentileza. Rita Gonçalves, do Jardim Londres. A dificuldade em falar sobre o próprio corpo vem mais da criação, da cultura ou experiências negativas vividas ao longo da vida? Eita! E aí, nossa psicóloga? É um combo. É tudo isso, né? É tudo isso. É, verdade. É um combo. O ambiente onde nós somos inseridas vai moldar a construção que nós fazemos. Eu gosto muito de chamar de autoestima biográfica. É a construção que a gente faz de nós, né? A autoestima, as pessoas tendem a associar a imagem, a autoimagem, ao que reflete no espelho, mas ela vai muito além. É tudo o que configura quem eu sou. Qual o meu valor, meu merecimento, como eu me coloco no mundo. Então, essa construção vem desde a nossa infância. Então, sim, o nosso ambiente vai influenciar os fatores culturais também, porque se torna o momento de vida onde a gente está se constituindo. Então, a criança ela é uma esponja. Ela vai absorver tanto o que ela observa no ambiente, conforme ela vai crescendo, no ambiente externo também, na cultura. Lógico que as experiências também vão impactar. Existem fatores traumáticos, existem experiências negativas que vão além do nosso ambiente primário, que é a nossa casa. Então, sim, tudo isso vai moldar a forma como a mulher se vê e como ela se relaciona com o corpo. Por isso que fazer essa construção biográfica é tão importante. Eu trabalho com todas as minhas pacientes. Fatos marcantes na construção, o que impacta na forma como ela se vê hoje, no quanto ela
se permite o autocuidado, quais são os limites, o quanto ela se sente merecedora de viver coisas boas, porque muitas mulheres não procuram o autocuidado porque não se sentem nem merecedoras de viver algo bom. Exato. Então é um combo, né? Não tem como determinar por um ou outro fator. Tudo vai influenciar de alguma forma, porque a gente também tem contato com outras pessoas e cada um tem a sua história. E isso acaba tornando o ambiente aí favorável ou desfavorável para a forma como a gente vai se ver. Excelente, né? Duas grandes mulheres profissionais aqui ensinando um pouquinho para a gente e despertando de repente o seu sentido para que você se atente à sua saúde pélvica. Nesse Estúdio Câmara de hoje nós estamos ao vivo, a gente agradece você que está aí do outro lado participando conosco, tá? Agora 8h53, pode colocar mais uma, produção? Dá tempo para mais uma para cada um? Tá bom, então, vamos lá. A Carla Nogueira, do Taquaral. Muitas mulheres só percebem a importância da pelve após um problema aparecer. Quais sinais silenciosos o corpo costuma dar antes disso? A gente já falou, mas é legal responder essa pergunta da Carla, porque olha só o interesse, né, das pessoas que estão acompanhando a gente. Quase não se fala muito sobre isso, então vamos lá. Vamos recapitular. Isso. Então, dificuldade para evacuar, seja assim, mais para diarreia ou para constipação, os extremos nunca são normais. Dor na relação, dificuldade de lubrificar adequadamente, uma ardência, coceiras que não estão bem, né? Não cessam nunca, mesmo com uma higiene boa. Sim. Essa perda de xixi, dificuldade de segurar gases. Às vezes uma dor lombar, viu? Que a gente não consegue também, olha isso. entender de onde que vem. Pode vir de uma disfunção de assoalho pélvico. Eu acho que esses são sinais assim, mais comuns, mais clássicos da gente ver. Exatamente. E assim, perda de xixi, tem gente que fala, nossa, eu não tenho perda de xixi porque eu não uso fralda, não escorre pela perna. Mas aquela gotinha na calcinha sinal, sempre. né? Eu terminei de fazer xixi, vou levantar, tem uns meus gotejamentos pós-miccionais. Ou então, vou sentar para fazer xixi, eu tenho que fazer uma forcinha para esse jato sair. E aquela perda de xixi quando a gente se mata da risada, fala assim, nossa, dei risada, até fiz um xixizinho. Não. Uau. A gente tem que dar risada gostosa sem perder xixi. Olha aí, gente. E às vezes tossir, espirrar com força também. Também não. Olha aí, tá vendo só? São sinais, né? Sinais que você precisa buscar, sim, um profissional da saúde pélvica, uma físio, né? Aí depois disso, vamos lá, multidisciplinar, vai ao ginecologista, vai ao seu médico de confiança, vai buscar um acompanhamento para saúde mental com uma psicóloga. Um outro sinal, Rúbia, que você citou, mas eu não falei. Sim. As quedas de bexiga, a gente chama de prolapso de órgão pélvico. Então você perceber peso vaginal, hora que se olha, percebe uma bola, uma sensação de bola na vagina, também. Olha Ou isso. tem que fazer, na hora que eu vou evacuar, eu tenho uma necessidade, às vezes, de colocar o dedo no canal vaginal para ajudar esse cocô a sair. Então, às vezes, as mulheres vão manejando e elas nem sabem por quê. Elas vão dando um jeito. Mas são coisas que não é para acontecer. Não são para acontecer. Uau! E você falando isso me lembra uma coisa assim, xixi à noite. É natural a gente ir ao banheiro à noite quantas vezes? Tem gente que vai... De nenhuma a uma. Uau! Tem gente que vai à noite um monte de vezes no banheiro fazer xixi. Isso também é um sinal? É um sinal. Isso a gente chama de noctúria. A bexiga à noite tem que estar dormindo que nem a gente. Ela tem que estar descansando do trabalho que ela fez ao longo do dia. Então não é para ficar acordando. Olha então muitas vezes pode ser um problema mesmo, ou às vezes de um mau hábito de comportamento. Então eu não bebo água o dia inteiro, eu vou beber água à noite. Da bexiga tá lá sobrecarregada, ela tava lá querendo dormir de boa e você não deixa. Então ela vai continuar filtrando e vai ficar te acordando. Isso vai impactar tanto na saúde pélvica, né, quanto no seu sono, na sua energia pro dia seguinte, porque você não dormiu direito. Olha isso, né? Quanta informação, gente, que maravilha. 8h56, pode colocar mais uma pergunta pra gente, por favor, produção, é a última, né? Tá bom, então, Helena Costa, do Centro. Quando a dor obriga a diminuir o ritmo, como evitar que isso vire sensação de culpa e passar a enxergar esse momento como cuidado? Ah, muito bem, Helena, porque tem pessoas, principalmente nós mulheres, né, que não nos permitimos
sentir uma dor, né? E aí você vai maquiando essa dor porque você não quer perder o ritmo. E olha só, a Helena preocupada com essa questão, porque quando a dor obriga a diminuir o ritmo, daí já estamos com um problema bem sério, né? Sim, e nem sempre é confortável, porque aí não tem um preparo emocional para lidar com alguma questão que possa surgir ao longo da vida, porque vida é vida e coisas aparecem. Isso é um fato. A questão é, a mulher vem dessa ideia de ser forte o tempo todo. Sim. Então eu tenho que dar conta, eu tenho que produzir, eu tenho que. E aí quando existe algo em que faz ela parar e ter que se cuidar, se olhar, parece que é errado. Quando a gente normaliza o autocuidado, eu sempre falo que a gente tem que ter pequenas ações de autocuidado todos os dias. Sim. Então, já fica uma dica, coloca no seu despertador, dica de ouro, porque isso aqui eu só passo para as minhas pacientes. Uau! Coloca no despertador, primeiro coisa que você vai ler de manhã é o que eu vou fazer por mim hoje. E pode ser tomar água no período adequado, tirar 5 minutinhos para eu respirar. Sim. E é isso, a gente vai estendendo para outras coisas da nossa vida, como procurar, né, ajuda quando as coisas estão mais difíceis. Sim. Porque quando a gente começa a normalizar, ter esse tempo de autocuidado, a culpa não vem lá na frente. Quando eu preciso parar para me cuidar também, seja por um fator de saúde ou por outra situação. Façam pequenas ações de autocuidado todos os dias. As mulheres tendem a esperar algo grandioso. Então eu vou tirar o dia e vou fazer o dia do autocuidado. Daí que eu vou na manicure, no salão, na massagem, ou no que for, no que fizer sentido. Sim. Uma vez no ano. Agora no final do ano. E tá chegando, né? Tá chegando o dia do seu autocuidado, viu? Agora no final do ano. Quando né? faz, né? Então o dia do eu mereço. É um dia no ano e não dá Sim. pra ser. Então tem que ser as pequenas doses de merecimento todos os dias. Exato. E aí a gente não se sente culpada quando tem que parar pra cuidar e pra tratar. Excelente. E ao mesmo tempo eu fico pensando, né, na vida, assim, se não é a vida falando assim, agora você vai parar, porque tem que se cuidar. Né? Eu vou te barrar na marra. Se não vai você pelo vai ter amor, que se olhar, vai pela dor. E ainda assim tem mulheres que não se permitem olhar de outra forma para essa situação, né? Vai arrastando o sofrimento, passa pela situação com muita angústia e ainda assim não se modifica lá na frente. Ai, gente. Nós temos a capacidade de construir coisas novas. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Nós podemos modificar a forma como a gente se vê. Então isso é hábito. Enquanto a gente vai construir ao longo do dia, diz lá na frente como a gente vai se cuidar e se olhar. Então é possível se ver de forma diferente. E às vezes esse cuidado, sei lá, né, por uma dor, às vezes a pessoa fala, nossa, vou ter que parar 1 hora do meu dia para cuidar da dor. Não. Às vezes 5 minutos que você faz uma respiração, se movimenta um pouquinho, todo dia, eu falo que vão ser pitadinhas de movimento, de energia, que isso daí vai circulando e a coisa vai se organizando. Mas a gente tem que... Precisamos, né? Precisamos, a gente precisa se dar isso, né, esse tempo. É verdade, precisamos normalizar em falar do que a gente sente, né? E buscar as alternativas corretas, parar quando for necessário, respirar, se conhecer, se cuidar. Nossa, gente, é tanto que a gente tem que fazer pela gente ainda. Mas que bom que a gente está aprendendo, né? Que bom que as coisas estão acontecendo, mesmo que a pequenos passos, mas a gente percebe que as coisas estão melhorando, mas a gente torce para que melhore, que você entenda e que você execute todo esse cuidado, que foi dito hoje aqui no programa pelas nossas profissionais, que você tire para você, pega a visão, guarda, sabe, pega esse programa, além de guardar para você, você compartilha, né, com as mulheres da sua casa, da sua vida, ou compartilha com os homens também, porque é muito importante que os homens tenham essa informação para que eles possam ter um entendimento para cuidar da saúde deles, mas também para ter o entendimento que você precisa de um cuidado diferenciado, né? Então eu acho que essa é a dica de hoje. A gente está chegando ao final do Estúdio Câmara. Eu queria agradecer demais a presença de vocês duas aqui. Que maravilha, né? Então, considerações finais e uma dica de vocês para as nossas telespectadoras. Muitas dicas foram dadas aqui no programa, então uma fala final. Vamos lá, nossa fisioterapeuta pélvica. Olha que beleza. Se olhem e não normalizem o que está estranho. Se está estranho, vou perguntar, vou atrás.
porque saúde pélvica é saúde geral. Ah, Renata, obrigada pela sua participação. Agradeço. Foi maravilhosa, gratidão, Adorei. Viu? Muito bom. E agora uma fala da nossa psicóloga, né? A nossa psicóloga Mariana. Que bom a gente saber que a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Que estão trabalhando para poder trazer mais conforto, mais qualidade de vida para nós mulheres, mas enfim, para todos, né? E a saúde mental, ela faz parte, e hoje a gente está conseguindo também quebrar esse tabu de saúde mental. Eu fico muito feliz em poder falar sobre saúde mental em um programa ao vivo, assim, é maravilhoso, e gratidão pela sua participação, viu? Eu agradeço por poder estar aqui, né, por dividir esse espaço com mulheres tão especiais como vocês. Agradeço por todos que estão assistindo também, e acho que um resumo que vem aqui, né, do nosso encontro de hoje é que as mulheres merecem viver melhor. Então as mulheres merecem sim construir uma vida com mais qualidade, só que esse merecimento ele é construído, são nas pequenas ações diárias. Então o que eu posso fazer para que eu me torne a mulher que eu desejo ser. Então o que você aí em casa está fazendo hoje para se tornar a mulher que você deseja ser. Então, acho que o programa de hoje traduz muito isso. Maravilha! Gente, você de casa, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua participação. A gente fica muito feliz com o seu interesse, né, em saber um pouco mais sobre a sua saúde pélvica, a sua saúde mental. Eu quero somente agradecer mesmo nossa equipe, você de casa, as nossas convidadas de hoje. E eu quero lembrar, né, que amanhã nós temos Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã. Amanhã já é quinta-feira. Nossa, amanhã a gente traz um novo tema que vai dialogar diretamente com a nossa vida, né, corrida, moderna. A gente vai falar sobre os chamados otimistas do tempo. Você se considera um otimista do tempo? Opa, alto lá. Sabe o que é isso? São pessoas que têm uma percepção distorcida do tempo. Eles sempre acreditam que vão ter tempo de sobra para tudo, né? O que acaba resultando em atrasos frequentes, não por irresponsabilidade, não, mas por um excesso na confiança, né, na própria capacidade de gerenciar esses atrasos. E em que momento o simples hábito de atrasar pode transformar em uma percepção distorcida do tempo? Como é que a gente lida com esse comportamento tão comum nos dias de hoje? Vamos lá, pro aqui e pro agora. Você vai sair de casa, você precisa entrar no seu trabalho 8 horas da manhã, daí você acorda às 5h30 da manhã, daí 6 horas você tá lá atrasando com louvor, né? Tranquilo, fala, vou tomar um café da manhã aqui, porque vai dar tempo de eu chegar. Eu sempre chego, mas você não tá contando com o trânsito, você não tá contando com um erro lá na frente, você não calculou direito, porque você é otimista do tempo, você acredita que vai dar certo, chega lá, você sai atrasado, não consegue chegar, chega atrasado hoje, amanhã, depois. A gente precisa falar sobre isso, porque a gente se acostuma e a gente acredita tanto que a gente pode dar conta que depois a gente vai ter que pagar a conta. Então, fique ligado amanhã, a partir das 8 da manhã, Estúdio Câmara, a partir das 8, ao vivo para você. Daqui a pouquinho tá chegando a Íria, direto da Central e ar de informações aqui da TV Câmara Campinas, atualizando informações do Legislativo, Estado de São Paulo, Brasil, mundo, cotação do dólar, euro, enfim, ela atualiza tudo e traz para você. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, informações do Legislativo e de toda a nossa Campinas, e a programação da TV Câmara Campinas segue com quadros e programas muito interessantes, oferecendo informação de qualidade, muito comprometimento da nossa equipe aqui do Grupo Mais, especialmente para você que está aí do outro lado, tá? Beijo grande, fique bem, cuide da sua saúde pélvica e mental. E amanhã a gente se encontra a partir das 8 da manhã aqui na TV Câmara Campinas com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Valeu, gente! Tchau, tchau, até lá!